A história do rei Nabucodonosor é uma das mais fascinantes da Bíblia, cheia de reviravoltas, orgulho e uma transformação inesperada. Ele foi um dos mais poderosos governantes do mundo antigo, responsável pela expansão do Império Babilônico e pela construção de obras grandiosas, como os Jardins Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas o que teria levado Deus a transformá-lo em um animal por um período de 7 anos? Nabucodonosor é frequentemente lembrado por seus grandes feitos como rei. Seu império, no auge, era um dos maiores e mais influentes do mundo. Ele governava com mãos firmes sobre as terras da Mesopotâmia, Síria e Palestina, e era temido por seus inimigos. Seu pai, Nabopolassar, também foi um grande conquistador e, juntos, eles moldaram o destino do mundo conhecido na época. No entanto, por mais que Nabucodonosor fosse poderoso aos olhos dos homens, aos olhos de Deus, ele precisava de uma lição de humildade. A Bíblia conta que Deus permitiu que ele expandisse seu reino e fizesse grandes conquistas. Mas o próprio Nabucodonosor, cegado por seu orgulho, começou a acreditar que toda a glória de suas vitórias e seu poder eram frutos exclusivamente de sua habilidade e força. Esse orgulho extremo foi o que, eventualmente, o levou à queda. A história de Nabucodonosor começa a ganhar um tom espiritual mais profundo no livro de Daniel. Daniel, um dos exilados judeus levado para a Babilônia após a conquista de Jerusalém, foi elevado a uma posição de destaque no reino devido à sua capacidade de interpretar sonhos, um dom concedido por Deus. O primeiro sonho importante que Daniel interpretou para Nabucodonosor envolvia uma estátua gigantesca, feita de diferentes materiais que representava os reinos do mundo. Com essa interpretação, Nabucodonosor começou a perceber que o Deus de Daniel era diferente dos outros deuses. No entanto, essa percepção não durou muito. Anos depois, o rei teve outro sonho que ninguém em seu reino pôde interpretar. Ele viu uma enorme árvore no centro da terra, tão alta que sua copa tocava os céus, e seus ramos se estendiam por todo o mundo. A árvore era bela e fornecia abrigo e alimento para todos os animais e aves. No entanto, um vigilante celestial, um anjo, desceu do céu e ordenou que a árvore fosse derrubada, suas folhas e frutos espalhados, e os animais e aves afastados. No entanto, o tronco e as raízes da árvore permaneceriam, presos com ferro e bronze, até que passassem 7 tempos. O sonho perturbou Nabucodonosor profundamente, mas ele não conseguiu entender seu significado. Ele chamou todos os sábios de Babilônia para interpretá-lo, mas nenhum deles conseguiu dar uma explicação convincente. Finalmente, Daniel foi chamado, e ele, mais uma vez, interpretou o sonho com precisão, revelando o futuro sombrio que esperava o grande rei. Daniel explicou que a árvore no sonho representava o próprio Nabucodonosor e seu vasto império. A árvore, assim como o rei, era imensa, poderosa e dava sustento a muitos. No entanto, por causa de seu orgulho e arrogância, Deus havia decidido derrubar essa árvore. Nabucodonosor seria afastado de seu trono, viveria entre os animais, comeria grama como um boi e perderia sua sanidade por 7 anos, até que ele reconhecesse que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens e dá o poder a quem ele deseja. Daniel, sabendo da gravidade da mensagem, pediu a Nabucodonosor que se arrependesse de seu orgulho e praticasse a justiça, principalmente ajudando os oprimidos. Daniel esperava que, se o rei mudasse suas atitudes, talvez Deus pudesse adiar ou até cancelar o castigo. Contudo, mesmo com um aviso claro, Nabucodonosor não se arrependeu. 1 ano se passou e Nabucodonosor, em vez de mudar, continuou em seu caminho de autossuficiência. Durante uma caminhada pelo palácio, ele olhou para sua grande cidade, Babilônia, e se vangloriou de suas realizações. Ele declarou: "Não é esta a grande Babilônia que eu construí como residência real, com o meu grande poder e para a glória da minha majestade?" Daniel 4:30. Foi nesse exato momento que a profecia se cumpriu. Enquanto as palavras ainda estavam em sua boca, uma voz do céu declarou que o reino havia sido tirado de Nabucodonosor. Ele foi imediatamente expulso do convívio humano e começou a viver como um animal selvagem.
A Bíblia descreve que seu cabelo cresceu como as penas de uma águia e suas unhas como as garras de um pássaro. Ele se alimentava de grama e sua mente foi consumida pela loucura. Esse estado de humilhação foi imposto a ele por 7 anos. O castigo de Nabucodonosor não foi apenas um julgamento pessoal. Ele serviu como um poderoso lembrete para todos os que governam, para todos os que possuem poder ou riqueza. O orgulho humano não tem lugar diante da soberania de Deus. Deus é quem coloca reis em seus tronos e os remove. Nenhum poder humano pode igualar o poder do Criador. Essa parte da história de Nabucodonosor nos ensina muito sobre a natureza do orgulho e da humildade. Mesmo os maiores reis da terra, aqueles que parecem invencíveis e intocáveis, estão sujeitos à vontade de Deus. Nabucodonosor, que governava com autoridade sobre vastas terras e povos, foi reduzido a uma condição menos do que humana. Ele se tornou uma besta, vivendo no campo, sem abrigo, sem amigos, sem dignidade. O que podemos aprender com essa queda de Nabucodonosor? Em primeiro lugar, que a grandeza e o sucesso podem facilmente se transformar em orgulho, se não reconhecermos que tudo o que temos vem de Deus. Em segundo lugar, que Deus, em sua misericórdia, sempre nos dá avisos e oportunidades de arrependimento. O sonho de Nabucodonosor e a interpretação de Daniel foram oportunidades para o rei mudar seu coração, mas ele não deu ouvidos. Em terceiro lugar, essa história nos mostra que, por mais severo que o castigo de Deus possa parecer, ele sempre tem um propósito redentor. Mesmo na loucura de Nabucodonosor, Deus estava trabalhando para restaurar o coração do rei. O que parecia ser um castigo impiedoso, na verdade, era um ato de misericórdia, porque levou Nabucodonosor a um ponto de arrependimento e reconhecimento da soberania divina. Após 7 longos anos vivendo como um animal selvagem, algo extraordinário aconteceu na vida de Nabucodonosor. No final daquele período, sua mente começou a se restaurar e ele finalmente reconheceu a verdade que Daniel havia dito desde o início. Deus é o verdadeiro soberano sobre todos os reinos da terra, e Ele é quem concede poder e autoridade. A Bíblia descreve que, ao final desses 7 tempos, Nabucodonosor levantou seus olhos aos céus e sua sanidade foi devolvida. Esse gesto de levantar os olhos para o céu não foi apenas físico, foi um ato de humildade, de reconhecimento de sua pequenez diante do Altíssimo. Ao fazer isso, ele reconheceu que toda a glória e poder que possuía não era um fruto exclusivo de suas habilidades ou conquistas, mas um presente de Deus. O Deus a quem ele ignorara por tanto tempo finalmente tomou o lugar de honra em sua vida. Quando sua sanidade foi restaurada, Nabucodonosor não apenas voltou ao trono, mas, surpreendentemente, experimentou ainda mais grandeza do que antes. Ele descreve esse momento em suas próprias palavras no livro de Daniel, dizendo: "Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos são justos, e ele é capaz de humilhar aqueles que andam com orgulho." Daniel 4:37. Esse versículo resume a transformação que ocorreu no coração do rei. Antes, Nabucodonosor se considerava o maior governante da terra, atribuindo a si mesmo todo o mérito por suas conquistas. Agora, após anos de humilhação e reflexão, ele reconhece que Deus é o verdadeiro rei e que qualquer grandeza que ele possuísse era simplesmente um reflexo da vontade divina. Mas o que podemos aprender com essa restauração de Nabucodonosor? Primeiramente, vemos a misericórdia e a paciência de Deus em ação. Apesar de Nabucodonosor ter vivido uma vida de orgulho, Deus não o destruiu completamente. Pelo contrário, Deus permitiu que ele passasse por uma fase de humilhação para que pudesse aprender uma lição essencial. E ao final desse período, Deus não apenas restaurou o que ele havia perdido, mas também lhe deu ainda mais honra e poder. Isso nos ensina que, independentemente de quão longe alguém possa se afastar de Deus, sempre há uma chance de redenção e restauração. A história de Nabucodonosor é um exemplo poderoso do que a humildade e o arrependimento genuínos podem alcançar. Quando ele reconheceu a soberania de Deus, seu reino não apenas foi restaurado, mas ele também recebeu uma compreensão mais profunda da vida e do propósito divino.
Outro ponto importante é que essa história é um lembrete para todos nós sobre os perigos do orgulho. O orgulho tem a capacidade de nos cegar para as verdades mais fundamentais da vida. Ele nos faz acreditar que somos autossuficientes, que podemos controlar nosso destino e que não precisamos de mais ninguém, muito menos de Deus. No entanto, a história de Nabucodonosor nos ensina que essa é uma ilusão perigosa. Por mais poderosos que possamos ser, por mais sucesso que possamos alcançar, sempre dependemos de Deus para cada passo que damos. Em muitas culturas e tradições religiosas, o orgulho é visto como uma das maiores falhas humanas. A Bíblia nos mostra, em diversas passagens, que o orgulho precede a queda. Provérbios 16, 18. Essa lição é tão relevante hoje quanto era nos tempos de Nabucodonosor. Vivemos em uma sociedade que frequentemente glorifica o sucesso pessoal, a autossuficiência e o poder. Somos constantemente incentivados a buscar nossa própria glória, a ser os melhores, a acumular riquezas e poder. Mas essa história nos lembra que sem Deus, tudo isso é vazio e pode ser tirado em um piscar de olhos. Voltando à restauração de Nabucodonosor, há uma mensagem de esperança que não pode ser ignorada. Deus não apenas humilha os orgulhosos, Ele também os exalta quando eles se arrependem e reconhecem sua dependência divina. No caso de Nabucodonosor, Deus não apenas restaurou seu trono, mas deu a ele mais poder do que antes, demonstrando que o verdadeiro reconhecimento da soberania de Deus leva a uma vida mais plena e abençoada. Quando olhamos para a trajetória de Nabucodonosor, desde seu início como um rei poderoso e arrogante, até sua humilhação e eventual restauração, vemos o quanto Deus valoriza a transformação interior. Deus não está interessado apenas em castigar aqueles que caem em pecado. Seu objetivo final é a mudança de coração, a conversão genuína e o arrependimento que leva à restauração. Isso é algo que todos nós podemos aplicar em nossas vidas. No final de sua vida, Nabucodonosor havia passado por uma das jornadas mais incomuns para um rei. Ele havia experimentado o ápice do poder e a profundidade da humilhação. Havia vivido como um dos mais grandiosos governantes do mundo e como um dos mais humildes, reduzido a comer grama como um animal. E através de tudo isso, ele chegou a uma conclusão simples, mas poderosa. Deus é soberano e o orgulho humano nunca poderá prevalecer contra a autoridade divina. Essa história, que parece ser sobre um rei distante em um tempo remoto, tem lições profundas para todos nós. A trajetória de Nabucodonosor ecoa em nossas próprias vidas sempre que permitimos que o orgulho nos afaste de Deus, sempre que nos esquecemos de quem realmente somos e de onde vêm nossas bênçãos. Mas assim como Nabucodonosor, temos a oportunidade de nos arrepender e voltar nosso olhar para o céu, reconhecendo a grandeza e a soberania de Deus sobre nossas vidas. Para muitas pessoas, o conceito de soberania divina pode parecer abstrato ou distante, mas a história de Nabucodonosor a torna extremamente concreta. Ela nos mostra que Deus está ativamente envolvido nos assuntos dos homens e que Ele deseja que todos, até os mais poderosos, reconheçam sua autoridade. Se um rei como Nabucodonosor pôde se curvar diante de Deus e reconhecer sua grandeza, isso nos desafia a fazer o mesmo em nossas próprias vidas, independentemente de nossa posição ou poder. No próximo e último segmento, veremos como essa transformação espiritual impactou o reino de Nabucodonosor e o que essa história nos diz sobre o caráter de Deus e seu desejo de nos trazer de volta à humildade e à dependência dele. Após 7 anos de humilhação, vivendo como um animal, Nabucodonosor experimentou um dos maiores atos de restauração descritos na Bíblia. Quando ele finalmente reconheceu que o poder e a glória pertencem unicamente a Deus. Sua razão foi restaurada e ele foi levado de volta ao seu trono, mais forte e mais sábio do que nunca. O impacto dessa transformação espiritual não se limitou apenas à sua vida pessoal. Afetou todo o seu reino e a forma como ele passou a governar. Essa experiência de Nabucodonosor é, em muitos sentidos, uma lição não apenas para ele, mas para todas as nações e governantes. Seu testemunho pessoal, descrito no livro de Daniel,
Torna-se uma declaração pública de como Deus lida com o orgulho humano e como ele pode restaurar aqueles que se arrependem. O que é interessante nesse relato é que Nabucodonosor, um rei estrangeiro, alguém que não fazia parte do povo escolhido de Israel, teve a oportunidade de experimentar o poder e a misericórdia de Deus de uma maneira tão direta e pessoal. Deus poderia ter simplesmente retirado Nabucodonosor do trono e dado seu reino a outra pessoa, mas ele escolheu humilhar o rei temporariamente para ensinar uma lição maior. Esse episódio nos lembra que Deus tem controle sobre todas as nações e que ele pode intervir na vida de qualquer pessoa, independentemente de sua origem ou posição. O que Deus busca é o reconhecimento de sua soberania e a humildade diante dele. Ao observarmos o impacto dessa transformação no reino de Nabucodonosor, podemos imaginar como seus súditos e conselheiros reagiram ao seu retorno. Após um período de loucura e isolamento, o rei volta ao trono, proclamando a glória de Deus e exaltando sua soberania. Isso teria causado uma grande mudança na maneira como seu governo era conduzido. O mesmo rei que antes se vangloriava de suas conquistas, agora era alguém que entendia que seu poder e sucesso vinham de Deus, e não de sua própria habilidade. Essa mudança de perspectiva provavelmente influenciou suas decisões e a forma como ele lidava com outros governantes e povos. O orgulho que outrora dominava sua vida foi substituído por uma nova compreensão de que a verdadeira autoridade pertence a Deus. Esse é o tipo de transformação que pode ter um impacto duradouro, não apenas em uma pessoa, mas em uma nação inteira. A história de Nabucodonosor também nos oferece uma visão sobre a paciência de Deus. Em vez de destruir o rei imediatamente por sua arrogância, Deus lhe deu tempo para mudar. Essa paciência nos lembra de como Deus age em nossas próprias vidas. Muitas vezes, Ele nos permite enfrentar as consequências de nossas ações para que possamos aprender lições importantes, mas sempre com o objetivo de nos restaurar e nos trazer de volta para Ele. Há também uma lição profunda sobre redenção. Mesmo após anos de orgulho e afastamento de Deus, Nabucodonosor pôde ser restaurado. Isso nos lembra que, não importa quão longe possamos nos desviar, Deus está sempre disposto a nos trazer de volta, se estivermos dispostos a reconhecer nossos erros e nos humilhar diante dele. A transformação de Nabucodonosor é um lembrete de que, enquanto houver vida, há a possibilidade de redenção. Esse relato também nos leva a refletir sobre a importância do testemunho. Nabucodonosor, ao compartilhar sua história com todas as nações e povos, tornou-se um poderoso testemunho da grandeza de Deus. Ele não se envergonhou de admitir seus erros e declarar o que Deus havia feito em sua vida. Esse testemunho público serviu para glorificar a Deus e mostrar a todos que até os mais poderosos governantes devem se submeter à autoridade divina. Em muitos momentos da nossa própria vida, podemos ser tentados a esconder nossas falhas ou a minimizar o que Deus fez por nós. Porém, assim como Nabucodonosor, somos chamados a compartilhar nossa história e glorificar a Deus através de nossas experiências. Quando reconhecemos publicamente o que Deus fez por nós, não apenas demonstramos gratidão, mas também encorajamos outros a fazerem o mesmo. Outro aspecto importante dessa história é o papel de Daniel. Embora a narrativa se concentre em Nabucodonosor, não podemos esquecer que Daniel foi o mensageiro fiel de Deus. Ele foi corajoso ao dizer ao rei a verdade, mesmo sabendo que isso poderia lhe custar a vida. Sua fidelidade em interpretar o sonho e aconselhar o rei mostra a importância de estarmos dispostos a falar a verdade, independentemente das circunstâncias. Daniel não tinha garantias de que Nabucodonosor ouviria suas palavras ou se arrependeria. No entanto, ele cumpriu seu papel, deixando os resultados nas mãos de Deus. Isso nos ensina que nosso dever é ser fiéis ao chamado de Deus em nossas vidas, mesmo quando não sabemos qual será o desfecho. Muitas vezes, somos chamados a plantar sementes, mesmo que não vejamos os frutos imediatamente. Quando refletimos sobre a transformação de Nabucodonosor e sua restauração, vemos o plano de Deus em ação. Deus não apenas desejava humilhar o rei, ele queria transformar seu coração
e usá-lo para seu propósito. Essa transformação é o que realmente importa para Deus. O que Ele faz em nosso coração, não apenas em nossas circunstâncias externas. O fato de Nabucodonosor ter sido restaurado ao trono é uma bênção, mas o que realmente importa é que seu coração foi mudado e que ele reconheceu a autoridade de Deus. Nabucodonosor nos lembra que o orgulho pode levar à queda, mas que a humildade diante de Deus traz restauração. Em um mundo que frequentemente exalta o sucesso pessoal e a autossuficiência, essa história é um lembrete poderoso de que, sem Deus, tudo o que construímos pode ser destruído em um instante. Mas quando colocamos nossa confiança nele e reconhecemos sua soberania, encontramos a verdadeira paz e segurança. O testemunho final de Nabucodonosor ecoa até os dias de hoje como um lembrete de que o orgulho é um inimigo perigoso, mas a humildade e o reconhecimento da grandeza de Deus podem nos restaurar e nos conduzir a uma vida de verdadeira grandeza. Assim como o rei babilônico foi transformado, todos nós temos a oportunidade de deixar de lado nosso orgulho e confiar no plano de Deus para nossas vidas. Ao encerrar essa história, que possamos refletir sobre nossa própria jornada de fé. Será que temos sido como Nabucodonosor, confiando em nossas próprias forças e nos esquecendo de dar a glória a Deus? Ou será que estamos dispostos a nos humilhar, reconhecer a soberania de Deus e permitir que Ele nos guie em cada passo de nossa vida? Lembremos-nos de que Deus é paciente e misericordioso, e que Ele deseja nos restaurar, assim como restaurou Nabucodonosor. Que possamos aprender com essa história e aplicar suas lições em nosso dia a dia, vivendo sempre para glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Se este conteúdo foi valioso para você, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Juntos podemos expandir nosso entendimento sobre as maravilhas que Deus realiza em nossas vidas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.